Olá a todos, eu sou a professora Esther Solano e quero apresentar para vocês alguns resultados da pesquisa que eu venho realizando junto com os professores Pablo Hortelado e Márcio Moreto da USP desde o ano 2015. A nossa ideia é caracterizar, definir esse fenômeno da polarização que nós estamos vendo nas ruas e para isso realizamos uma série de pesquisas nas manifestações pró-impeachment e anti-impeachment ao longo do ciclo 2015 e 2017 e também uma série de pesquisas no Facebook, na rede social, para ver como que a polarização impacta tanto nas ruas como nas redes. Algumas questões que eu queria aqui pontuar para vocês. Esse fenômeno da nova direita, aqueles verde e amarelos, manifestações nacionalistas com retórica nacionalista, que foram nas ruas pedindo primeiro a saída da presidente Dilma Rousseff e depois que continuam indo às ruas pedindo a intensificação da Lava Jato, como que podemos caracterizar esse novo grupo que aparentemente parece novo, não se encaixa em alguns parâmetros que víamos estudando, que nos deixa a todos um pouco surpresos, né? Algumas considerações que são resultados nas nossas pesquisas. A maioria dessas pessoas se declaram de fato pessoas de direita, centro-direita, votantes do PSDB, e quando que se questiona para a sua identidade política, questões além da identidade política, questões morais, de comportamento, etc., algumas características podem ser sinalizadas. Primeiro, é um grupo que se define preferentemente, a sua identidade se define preferentemente por ser fortemente antipetista. Por que isto é importante? Porque nós estamos definindo aí o que chamamos um populismo de direita. Aquela definição do Laclau, definição do populismo é aquele grande guarda-chuva conceitual, vazio, que realmente não tem muito conteúdo programático, ideológico, que é um grande javão, mas que ele guarda, ele consegue aglutinar muitas pessoas, muitas tendências, justamente porque ele é efetivamente vazio. Ele tem um grande potencial aglutinador, identitário, ideológico e, no final das contas, eleitoral. Então, muitas das pessoas que vão para a rua verde e amarelo se definem como fortemente antipetistas. Nós perguntamos isso nas pesquisas e quase 90% deles se definiam como fortemente muito antipetistas. Quando questionados por outras coisas, questões sobre pautas feministas, LGBT, movimento negro, etc., você tem inclusive uma heterogeneidade entre as respostas. Você não esperaria talvez tanta heterogeneidade, mas tem. Então, o grande fator cohesionador desses movimentos de direita, nacionalistas, patrióticos que vão para a rua é fundamentalmente o antipetismo. Agora, olhem que coisa interessante. Se em 2015, previamente ao impeachment e justamente nos meses posteriores, nós podíamos dizer que o antipetismo é um fator absolutamente cohesionador, esse antipetismo está evoluindo para um sentimento que é um sentimento antipolítico de forma geral. E eu acho que tem duas questões que resumem muito bem isso. Primeiro, qual? A primeira é a ideia, o antipetismo estava fundamentado, ancorado na ideia de que o PT era o partido mais corrupto do Brasil. Essa ideia de que todo mundo, na verdade, é corrupto, mas o PT é o mais corrupto, ele se apropriou da máquina do Estado brasileiro para roubar. Agora, depois do impeachment, da saída da presidente, depois também de que a Lava Jato fosse avançando outras etapas, e fosse avançando para além do PT, fundamentalmente para o PMDB e para o PSDB, insere-se na sociedade e justamente nesses grupos que se definem como direita, né, que tem esse repertório nacionalista, verde e amarelo, etc., a ideia de que a corrupção está absolutamente espalhada e que então ninguém vale, um sentimento de absoluta frustração política de terra arrasada. Uma narrativa antipolítica que para mim se define muito bem nos lemas do movimento Vem para a Rua, imagino que vocês conhecem, que são aquele de faxina geral. Então veja, um conteúdo antipolítico, mas não um conteúdo antipolítico de corte programático, ideológico, um conteúdo antipolítico de corte corrupção. A corrupção está no centro do debate e a corrupção do ponto de vista muito moralizante, nessa ideia do bem contra o mal. O corrupto é aquele que faz o mal, o juiz Moro, os promotores, a Força-Tarefa Lava Jato são aqueles que representam o bem que estariam limpando o Brasil. Então, a corrupção é aquele conteúdo moralizante que centra uma narrativa antipolítica e o novo lema, agora o slogan do Vem para a Rua, também muito interessante, é que prendam todos. Vejam bem, porque isso é muito curioso, ou seja, não é só um conteúdo antipolítico, moralizante, que tem aquele centro, a ideia da corrupção, sino também um conteúdo altamente punitivo. Porque se eu falei para vocês que a primeira identidade que esse grupo de direita que vai para as ruas contra o PT, pelo impeachment, pela Lava Jato, se manifestar, ele é altamente antipetista, antipolítico, tem também uma coisa interessante que ele é altamente punitivo.
quando eles são questionados sobre a redução da maioridade penal, a ideia de aumentar as penas para crimes, a ideia de aumentar o encarceramento, o policiamento, eles respondem positivamente. Ou seja, temos aí um segundo fator de identidade, a ideia do punitivismo. E, portanto, o punitivismo, que ele estava anteriormente restrito à luta contra as drogas, o extermínio nas periferias, né, etc., agora o punitivismo ele vai dar um passo além. O corrupto, que ele encarnaria o mal, é aquele que está roubando o povo brasileiro, tem que ser limpado, tem que ser feita essa faxina geral do vem para a rua, do ponto de vista de um viés muito punitivo. Então, antipetismo, conteúdo antipolítico, conteúdo também punitivista, e um fator que também coesiona esses grupos que dá uma identidade comum é que eles são fortemente contra os programas sociais, contra os programas de inclusão social e eu vou nomear aqui dois que acho que são os mais relevantes, são as cotas raciais nas universidades e o Bolsa Família. Quando são questionados por esses programas, a grande maioria deles afirma que o Bolsa Família financia preguiçoso, que o Bolsa Família desestimula o trabalhador e que as cotas são um fenômeno que não deveria existir porque o negro ele teria a mesma possibilidade que o branco de entrar na universidade, não tem todo esse discurso da dívida histórica, né? É interessante isso porque eu pessoalmente acho que tem aí um corte interessante de identidade de classe. Aquela ideia que é muito mobilizada pelos manifestantes de que eles seriam a classe média, abandonada por tantos governos do PT, porque o PT governou para os pobres, né? Aquela política paternalista, clientelista, da classe da Bolsa Família, etc. Governou também para os mais ricos, porque segundo também essas narrativas, todo mundo da elite econômica ganhou muito dinheiro com os governos, fundamentalmente Lula, e a classe média. Parece que existe, de fato, um sentimento de orfandade da classe média. É também aquela mobilização do conceito de que eu pago imposto e eu quero alguma coisa em troca, e eu não tenho justamente essa coisa em troca, um viés também clientelista do Estado. Uma coisa que me parece importante para desconstruir também, porque nesse fenômeno da polarização tem muito preconceito dos dois lados, né? Tem muita caricatura dos dois lados, não sabemos muito bem, muitas vezes, colocar o problema na sua perspectiva, na sua complexidade. Muito se fala a partir da esquerda de que esses grupos verde e amarelos que vão para a rua, nacionalistas, patrióticos, seriam grupos liberais na economia, grupos que queriam o Estado mínimo, grupos que queriam aprovar as reformas do Temer, etc. Nós questionamos, perguntamos isso, e são dados surpreendentes. Quase unanimidade dos manifestantes, 80%, de aqueles que pediram a saída de Dilma Rousseff, de aqueles que estão agora a favor da Lava Jato, para o Sérgio Moro, etc., são absolutamente contra as reformas neoliberais do governo Temer. Eles são absolutamente contra a reforma da Previdência, são contrários também à reforma trabalhista, que são as duas grandes reformas neoliberais que o Temer está levando a cabo. Ou seja, veja bem que interessante isso. Aqueles que foram nas ruas pedindo o impeachment da presidente, aqueles que na verdade ajudaram, aquela opinião pública que ajudou ao impeachment, a levar o Temer ao governo, são absolutamente contrários às políticas neoliberais que formam parte do centro do coração da agenda do governo Temer. Uma outra coisa muito interessante, como eu falei para vocês antes, além do antipetismo, estas pessoas têm um sentimento antipolítico generalizado. Quando nós perguntamos, bom, tudo bem, você não confia de fato no PT, você acha que é o partido mais corrupto da história do Brasil, mas você confia em outros partidos? Veja bem, eles que se identificam como votantes do PSDB falavam que só confiavam muito no PSDB 11% deles. Só 11% votantes do PSDB, e ainda em São Paulo, feio histórico Tucano, né? Quando questionados pelo PMDB, aquele partido que ia entrar no poder depois do impeachment que eles estavam exigindo nas ruas, só confiava muito no PMDB 1%. Ou seja, um cenário absoluto de terra arrasada. Então, veja bem, são pessoas que foram nas ruas, um sentimento antipetista, um sentimento contrário ao PT, mas depois não tinham confiança no PMDB e eles não querem de fato as políticas de corte neoliberal. As duas coisas que estamos tendo agora, né? Algumas coisas também interessantes. Então, nós temos esse fenômeno da polarização nas ruas e tem uma questão etária que é significativa. Quando você vê as manifestações pró-impeachment e anti-impeachment, uma coisa que chamava muita atenção era que a média de idade era 40 anos. Aí nós nos perguntamos, mas e os jovens, né? Cadê os jovens? Onde estão os jovens politizados? Em São Paulo nós tivemos muitos movimentos interessantes. Escolas ocupadas, feministas, Marcha da Maconha, Movimento Negro, etc. Mas o que é verdade é que nesses movimentos pró e anti-impeachment, os jovens não estavam presentes nas ruas.
Isso é muito significativo, ou seja, a média de idade, tanto das manifestações verde e amarelas como as manifestações contra o golpe, era 40 anos. O que significa isso? De fato, o jovem ele tem uma desconexão tanto cognitiva, emocional, psicológica, de identidade com o partido político. Essa é uma questão global, internacional. Nós sabemos que o jovem tem uma divergência cada vez maior entre a estrutura do partido, que continua sendo muito flexível, hierárquica, etc., com o novo jovem atual. Tem uma falta de identidade muito grande. E ainda no Brasil, nós temos um outro problema também de falta de identidade emocional, cognitiva com o PT. Por quê? Porque o PT ele estrutura o centro do debate político para a geração dos 40, 30, 40, 50 anos que viveu biograficamente o PT. É aquela geração que se politiza com o PT, que faz política com o PT, que vive toda a trajetória com o PT, que é paralela à sua trajetória biográfica. O jovem, aquele jovem de 18, 15, 18, 20 anos, não tem essa trajetória biográfica. Então, não tem essa identidade com Lula, não tem essa identidade com o que o PT significa em termos emocionais simbólicos para os pais, para o pai dele, né? Então, nós fizemos pesquisa também nas manifestações, nas escolas ocupadas, Marcha da Maconha, aquelas manifestações que têm uma faixa etária muito mais baixa, e era muito interessante, porque os jovens que estavam nessas manifestações não se encaixavam no fenômeno da polarização. Eles falavam, olha, é verdade, é golpe, a maioria definia essa narrativa do golpe, mas também é verdade que o PT se transformou num partido muito corrupto. Então, veja bem, as duas questões que estão mobilizadas pelos dois lados. Eles afirmavam que tinha sido golpe, que não tinha sido um impeachment legítimo, mas que, por outra parte, o PT era de fato um partido que tinha se transformado numa máquina de corrupção. Então, interessante esse fenômeno, porque a polarização política que está, o PT está no centro dela, o centro simbólico, é um fenômeno etário. Os jovens estão fora, não querem realmente dialogar nesses termos de polarização de PT no centro, porque estão preocupados com questões que me parecem motivos, causas sociais, feminismo, identidade do jovem, movimento negro, identitários, etc., né? Outra questão também muito importante, é a polarização não só nas ruas, mas também na rede. Fizemos também um monitoramento do Facebook, porque é interessante falar que cada vez mais o Facebook é a fonte de informação política para o brasileiro. As pessoas que vão para a rua e também as pessoas que não se mobilizam, cada vez mais estão se informando politicamente pelo Facebook. Coisa que é realmente muito perigosa, porque o Facebook, como ferramenta de informação política, é muito problemático. Primeiro porque você tem a tal da pós-verdade, a ideia que você joga notícias no Facebook, que podem ser notícias fake, né, que podem ser notícias com conteúdo altamente pseudo-jornalístico, não verídico, etc. Mas tem essa histeria, essa neurose do compartilhamento rápido, falta de leitura, falta de cuidado, né? Isso cria, de fato, enfim, cria uma neurose coletiva política que não ajuda para ler as notícias com calma, com cautela e ter um jornalismo verídico e competente. Por outra parte, nós temos que o Facebook tem um funcionamento de algoritmos, né? Então, basicamente, você não dialoga com todo mundo, você dialoga na sua bolha, no seu gueto ideológico, e é muito difícil você transpor esse gueto ideológico, porque justamente por essa dinâmica da algoritmização e a ideia de que o Facebook vai escolhendo as características que têm a ver com você, ou que de fato está inserindo você numa bolha ideológica, afastando os outros do debate. Bem, pois bem, nós monitoramos o Facebook atualmente, as páginas políticas do Facebook, mais ou menos pela nossa contagem, uns 10 milhões de brasileiros se inserem na lógica de debater ativamente política no Facebook. Se você monitora as páginas políticas do Facebook, é muito interessante, porque você vai ver duas bolhas absolutamente separadas. Aquela que define o campo antipetista, então vem para a rua MBL, mas também Bolsonaro, Aécio Neves, etc. E aquela que seria o campo anti-antipetista, que seria tanto o PT, como aqueles movimentos de esquerda que se definem contra o golpe, mais identitários, mas também PSOL, movimentos de estudantes, feministas, etc. Então, veja bem, nós temos as ruas polarizadas e as redes também polarizadas. O Facebook, que é a plataforma de mobilização política e informação política, altamente polarizado. Ou seja, um fenômeno de polarização social, com o PT no centro do debate, a corrupção no centro do debate, que polariza tanto ruas como redes, com esse fenômeno etário que eu falei para vocês. Quais são as questões mais problemáticas de tudo isso? Primeiro, está se configurando, o que eu chamei antes para vocês, de populismo político, muito antipetista, mas também evoluindo para esse conteúdo antipolítico, que é muito perigoso. Por quê? Porque esse populismo antipolítico, ele basicamente se fundamenta na ideia de que a política não presta, os políticos são todos corruptos, então altamente generalizador.
a política não presta, todos são corruptos, mas vejam bem, não é um conteúdo programático, ideológico, esquerda, direita, questões realmente de que país nós queremos, etc. É um conteúdo altamente moralizante. A política não presta porque todo mundo é corrupto, pronto, mais nada. É muito raso, muito superficial, né? Então esse discurso da ideia é que realmente a saída seria aquilo que vem de fora da política, um outsider, alguém que está limpo porque vem de fora, não tem trajetória, não está contaminado pela velha política. Um pouco aquela ideia da criminalização da política. Esse discurso, evidentemente, favorece muito a personagens que se identificam como outsiders, como aquele discurso de não sou político, sou gestor. Estou me referindo, por exemplo, ao prefeito de São Paulo, Dória, que mobiliza muito esse discurso. Eu não sou da velha política, não sou do mainstream, por muito que nós saibamos que eles de fato são, mas tem muito esse discurso, eu represento alguma coisa nova, não sou da velha política, não estou envolvido em tudo isso, né? E vejam bem, porque também é muito vazio, eles não estão mobilizando discursos programáticos, questões de cidade, de país, etc. São discursos muito populistas, no sentido de muito vazios, mas que têm um apelativo emocional muito forte, e portanto um apelativo eleitoral também muito forte. Uma outra questão que se junta ao populismo político é o populismo jurídico. Nós estamos vendo que a Operação Lava Jato, ela tem um conteúdo do que eu chamo de justiça espetáculo, né? Ou seja, aquela ideia de que a imprensa é um braço fundamental da operação, então você tem toda uma espetacularização, você tem todo um viés mediático da operação, e isso, evidentemente, isso ajuda a potencializar o sentimento antipolítico. Então, populismo jurídico e populismo político vão os dois da mão, vão os dois juntos, porque essa operação altamente espetacularizada, onde você tem a imprensa como ator fundamental, você cria uma sensação de corrupção generalizada, uma sensação quase de linchamento, quase que de vingança coletiva, anseio de vingança, né? Isso cria, de fato, tem tudo a ver justamente com essa proliferação do discurso antipolítico. Uma coisa também que preocupa é essa ideia que eu falei para vocês do punitivismo. As pessoas que vão para manifestações verde e amarelos, nesse discurso patriótico, nacionalista, pro Moro, pro Lava Jato, que prendam todos, um fator de coesão também muito grande é justamente o discurso punitivo. Essa ideia de que corrupto tem que ser castigado, ladrão tem que ser castigado, bandido bom e bandido morto, né? O que se eu falei para vocês antes, o discurso antipolítico beneficia pessoas, candidatos como Dória, um não sou político, sou gestor. Essa questão punitiva também beneficia candidatos como, por exemplo, Jair Bolsonaro, que é uma figura altamente mediática, sabe muito bem se organizar na rede social, no Facebook. Ele tem justamente isso, ele por uma parte... Ele também se define como de outra categoria de político, ele não é dos grandes nomes da corrupção, e ele também manipula muito bem o discurso punitivo, a ideia de que eles têm que pagar, todo mundo tem que pagar pelo que está sendo feito, e essa ideia de que, enfim, o crime tem que ser castigado, a infração da lei tem que ser castigada. Então, um pouco como resumo de tudo isso, o que eu poderia falar para vocês? Nós estamos um momento, depois de 2015, fundamentalmente, depois de 2014, na verdade, da eleição, 2015, nós vivemos um momento de uma polarização muito grande, tanto nas ruas como nas redes. O centro dessa polarização é o papel do PT, fundamentalmente, a ideia de que para uns o PT é o partido mais corrupto da história do Brasil, Lula seria o maior ladrão da história brasileira. Para outros, o PT estaria sendo vítima de uma perseguição da imprensa, do Poder Judiciário, Sérgio Moro, a Força-Tarefa da Lava Jato, o Ministério Público, etc. Então, um país altamente dividido. No centro do debate é o PT, e agora se constituindo um discurso antipolítico realmente preocupante naquele lema, lembrem, do Vem para a Rua, faxina geral. Isso, visto um pouco a perspectiva de 2018, deixa uma janela preocupante de oportunidade para políticos que aproveitem esse momento, para políticos outsiders que aproveitem esse momento populista, desse populismo vazio, mas que tem uma grande potencialidade eleitoral, justamente para provocar um debate vazio, empobrecido em termos ideológicos, e que vá mais mobilizando questões, enfim, emotivas, questões punitivas, questões muito mais que vão num debate muito mais visceral do que ideológico. Então, como resumo de tudo isso, o que nós estamos vendo agora é uma infantilização do debate político, uma mediocridade, um empobrecimento do debate político, justamente por essa neurose, essa histeria que estamos colocando aí da polarização, a moralização, a corrupção, etc. O que nós temos que fazer é justamente o contrário. Provocar um debate muito mais sério, muito mais maduro em torno ao que país nós queremos. Nós devemos avançar
nessa polarização e pensar as questões que são fundamentais, como, por exemplo, a reforma política, a reforma tributária, né? Uma possível reforma, quem sabe, dos meios de comunicação, reforma eleitoral, etc. Então, avançar para além da polarização, avançar para além desse viés punitivo, vengativo, inclusive, desse viés dessa ideia da polarização política, dessa ideia do populismo político e jurídico, para construir um pouco uma ideia de país que nós queremos. Obrigada.